Gênesis capítulo de número 7, versículo 1. Gênesis capítulo de número 7, versículo 1. Hoje é culto de ensino, culto de doutrina. Nós vamos aprender com a palavra de Deus. Quem achou? Tem alguém procurando? Diga amém. Estão procurando? Amém. Gênesis 7, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu peço que toda a igreja repita esse versículo. 1, 2, 3, vamos lá? Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém. Podem sentar, dando glória a Deus. O importante Glória a Deus. nesse texto lido é exatamente o que está escrito nele. Porque nesse texto sagrado que lemos, podemos perceber um homem que fazia diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nessas 3 virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um varão justo, reto e andava com Deus. Não era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Não era um homem reto, isto é, amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo esses 3 requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Mesmo que eu tenha lido um texto a respeito que fala de Noé, mas a minha fala nesta noite não vai apenas ficar em Noé, porque eu quero trazer para nós nesta noite o tema fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Então, mesmo que Noé fez a diferença, mas tem outros servos de Deus e também mulheres servas de Deus que fez uma grande diferença em sua época. Eu quero dizer à igreja que todas as épocas foram desafiadoras para que o crente pudesse ou ser influenciado pelo mal, ou tomar uma postura e uma posição de fazer a diferença em meio a uma geração caída. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês alguns homens que fizeram a diferença em sua geração. E eu quero começar apontando com Enoque. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. Versículo 22 e o 24. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e o 24. O texto diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O espaço de tempo que Enoque viveu na terra, mediante os seus pais, que morreram com 900 anos, 900 e alguma coisa, os com 800, 700. Aí veio Enoque e Deus tomou para si, arrebatou ele para si, apenas vivendo 365 anos. Porque ele fez a diferença no meio da sua geração. A geração de Enoque não era uma geração diferente da de hoje, pois o mesmo encontrou em sua época a geração de Caim. E a geração de Caim era uma geração pecaminosa, pecadora, cruel, uma geração que não tinha piedade, não tinha compaixão, não tinha dó. Foi na geração de Caim que o homem por nome de Lameque tomou para si 2 mulheres para viver. Foi na geração de Caim que ele próprio iniciou a sua trajetória matando seu próprio irmão Abel. Foi na geração de Caim que os homens pecaram tanto diante do Senhor que por conta do pecado nasceu gigantes, nasceu pessoas com deficiência física, e era algo assim comum, eram homens que davam mais de 2 metros de altura, e esses homens eram cruéis. E foi nessa geração que ali estava Enoque. Judas, o meu irmão do Senhor, que escreveu sua carta, lá bem perto do Apocalipse, ele diz que Enoque em sua época já profetizara perante a sua geração. Não era que tinha mais servos de Deus para que pudesse influenciar Enoque a viver uma vida diferente. Pelo contrário, existia mais ímpio do que o crente. Mas Enoque, que recebeu um respaldo do seu parente anterior, que quando falecia, deixava o cajado para o outro dar continuidade em ter uma vida de servir a Deus, e Enoque conseguiu marcar a sua geração. O texto diz que ele andava com Deus. E andar com Deus não é fácil. Andar com Deus não é para qualquer um. Andar com Deus tem que ter muita vontade. Tem que ter muita disposição. Porque está escrito lá no profeta Amós que não anda 2 se não tiver de acordo. Então, para andar com Deus é necessário ter acordo. Porque Deus não tem acordo com o ímpio. Deus não tem acordo com o profano. Deus não tem acordo com o prostituto. Deus não tem acordo com o adúltero. Deus não tem acordo com quem anda com um inclinamento moral caído diante da sua pessoa. Ele tem acordo com quem realmente quer seguir o seu padrão. Ele tem acordo com quem realmente quer seguir os seus passos. Então, para seguir e andar com Deus, o original da palavra no hebraico é ter uma atitude de estar em um padrão de santidade, a tal ponto que possa agradar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A tal ponto de andar com o Senhor. E andar com o Senhor não é para qualquer um. Porque Deus é santo. Aleluia. Soberano. Glória a Deus. Como Deus no céu e o homem na terra conseguem andar com Ele? Isso fala de estar no mesmo, eu não vou dizer o mesmo nível, porque nós somos pecadores e Deus é santo. Mas eu vou dizer, estar na mesma proporção de acordo. Andar de acordo com Deus. Glória a Deus. Ele é espírito.
Nós somos carne. Porém, para andar com Deus é necessário nós viver no Espírito, praticando a vontade de Deus. E Enoque conseguiu viver essa vida plena, fazendo a diferença no meio de uma geração cruel. Então ele fazia o bem. Uma geração caída moralmente no pecado de moralidade sexual. Então Enoque andou no padrão de santidade. Aleluia, Deus. E Deus, Ele quer que toda a igreja, todo o povo de Deus, todos que se diz ser servo, todos que se diz, aleluia, que serve a Ele, tem esse mesmo padrão de Enoque. Deus gostou tanto da companhia de Enoque, Deus gostou tanto da vida de Enoque, que resolveu arrebatá-lo e não deixou ele morrer. E o texto diz que não deixou ele morrer para que ele não visse a morte e nem sentisse a dor. Deus tomou ele para si. Enoque é o homem que, no Antigo Testamento, ele é o primeiro homem que aponta para o arrebatamento da igreja. Porque da forma que Deus fez com Enoque, Jesus vai fazer com a sua igreja. Porque essa fala aqui que Deus o tomou para ele, está na mesma proporção do que vai haver no arrebatamento. Tomou, arrebatou em força, tomou para si. E diz o texto ao escritor aos Hebreus que Deus olhou para Enoque e Enoque alcançou testemunho diante de Deus. Enoque só não alcançou o testemunho perante a geração de Caim, ele foi mais além. Enoque só não alcançou testemunho perante a sua geração, a descendência de Sete, de Enos, ele ainda foi mais além. Enoque alcançou o testemunho do próprio Deus. Deus olhou para Enoque e disse: é meu amigo. Como ser amigo de Deus? Se está escrito na carta de Tiago que para alguém ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. E o texto diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, abra sua Bíblia aí. Veja que está escrito, Tiago capítulo 4, versículo 4. O texto tem tradução que começa dizendo: infiéis e infiéis. Noutra tradução diz assim: adúlteros e adúlteras. Não sabe vós que a amizade do mundo é o quê? É inimigo de Deus. Portanto, todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui ser inimigo de Deus. Então eu não sei porquê tem crente que consegue ter uma aliança, né? É uma aliança tremenda com o mundo. Você sabia que tem pessoas que dizem, eu vou repetir essa fala para ficar bem gravado. Dizem ser crente, mas tem mais amizade com ímpio do que com outro crente. Eu não sei que tipo de crença é essa. Pode ficar ciente, o crente que tem mais amizade com o mundo do que com o próprio crente, você pode olhar para a vida dele e a vida dela. É uma frustração. Não consegue ter um testemunho real. Não consegue dar bom testemunho. Não consegue ficar bem diante de Deus. Você, às vezes até parece que vai conseguir, mas daqui um pouquinho você está notando a queda. E quando não nota a queda, você nota o inclinamento moral caído. Está entendendo? Porque começa a ser influenciado pelas coisas do mundo. Aí Deus diz assim:
Quem for amigo do mundo é inimigo meu. Olha aí. Ué? Aleluia. Quem for amigo do mundo é inimigo meu. Enoque só conseguiu dar bom testemunho diante de Deus porque Enoque não foi amigo do mundo. Ele foi amigo de quem? Então é uma escolha. Se eu for amigo de Deus, eu consigo influenciar a minha geração. Aleluia. Se eu for amigo do mundo, eu não consigo fazer a diferença na minha geração. Quem está entendendo? Glória a Deus. O texto em que nós lemos, Deus disse para Noé: entre na arca você e sua família. Aleluia. Porque eu tenho notado que você é diferente. Eu tenho visto que você é diferente. Porque eu te hei visto justo diante desta geração. A minha pergunta nesta noite é: Deus olhando para nós aqui nesta noite, Ele pode dizer isso comigo? Ele pode dizer isso contigo? Ei, eu vejo que você é diferente e que você faz a diferença nessa geração. Aleluia. Porque a vontade de Deus, Diácono Luiz, é que nós fazemos a diferença nessa geração que a gente está vivendo. E não ser influenciado por esta geração. Mas espera aí. Tem gente que não é influenciado pela a geração aí fora. Mas tem gente que é influenciado por família. Sim ou não? Irmão se deixa se elevar para ser influenciado pelo irmão que não é crente. Irmã deixa ser influenciada para se elevar pela irmã que não é crente. Quando a Bíblia chama de mundo, a Bíblia chama de todos aqueles que não servem a Deus. Aleluia. Todos. Sem fazer acepção de ninguém. Ô bispo, e aí a gente vai ser que tipo de inimigo? Guarda raiva? Não. Rancor? Não. Ter ódio? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque Jesus pede para a gente orar a favor de pessoas que ainda não conhecem a Deus. A Bíblia manda a gente amar pessoas que ainda não conhecem, mas amar não é andar junto. Amar não é estar de acordo com todas as coisas. Amar é não deixar ser influenciado para não praticar as mesmas coisas. Você pode orar, você pode interceder, você pode pregar, você pode tentar trazer esta pessoa para Cristo, sim ou não? Mas o que a Bíblia está mostrando é que nós não podemos estar de acordo com o mundo. De acordo. Então Deus olha para Enoque e diz: vem para cá, para perto de mim, meu filho. Aí arrebatou ele. E no arrebatamento da igreja vai ser a mesma coisa. Jesus só vai arrebatar quem está conseguindo influenciar o mundo para servir a Cristo. Glória a Deus. Ele não vai arrebatar sequer que está sendo influenciado pelo mundo. Está escrito no profeta Jeremias. Eles quem? O mundo. Na fala de Jeremias, estava falando para o povo de Israel, para não deixar as nações em volta dele, as nações pagãs, ímpias, perversas. Jeremias, usado por Deus, estava dizendo que vocês não deixem serem influenciados por eles, mas que eles sejam influenciados por vocês. Então, é a mesma coisa para nós hoje, que vocês aqui não venham ser influenciados pelo mundo, mas que vocês possam, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, com Deus na vida, possam influenciar o mundo
para ser transformado pelo poder do evangelho que está em vocês. Aleluia. É isso que o texto está dizendo. Mas como eu já disse no início, é necessário muito esforço. É necessário ter propósito. É necessário ser pegado à palavra para não deixar ser influenciado com as coisas do mundo. Porque o mundo tem suas, colocar no plural, suas influências. Sim ou não? O mundo tem suas influências, seus enganos, com suas coisas passageiras. E quanto dos que eram nossos, nós colocamos sentido geral, na caminhada cristã, foram influenciados e estão lá. Quantos? Quantos? Quantos daqui já não foram influenciados? Daqui, quantos? Ouvindo a palavra, na pregação, escutando a doutrina, tendo oração, consagração, campanha, quarta profética, Deus bradando na terra, mas mesmo assim, ainda se deixa se elevar. Mas eu vim nesta noite para dizer a você que está aqui nesta noite, que está firme, para que você possa permanecer firme e não deixar que o espírito de engano possa enganar você. Porque o espírito de engano não pode enganar o crente, porque o crente é o espírito da verdade, Espírito Santo. Aleluia. Quem está entendendo? Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Segundo ponto. José fazia diferença em qualquer ambiente em que vivia. Porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Abra a Bíblia aí, Gênesis 39. Gênesis 39, versículo, eu não vou ler todo, porque está do 1 ao 23, mas nós podemos ler alguns. Glória a Deus. Gênesis 39, diz assim, ó. E José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que tinha levado lá. E o Senhor estava com José. É Gênesis 39, versículo 1 em diante. E o Senhor estava com José. Preste bem atenção, versículo 2. E o Senhor estava com José. Espera aí, aqui tem uma vírgula. José já tinha sido vendido pelos seus irmãos à caravana de ismaelita. A caravana de ismaelita vendeu José para Potifar, uma pessoa que era da confiança de Faraó. E lá em Potifar ele colocou José para administrar a sua casa e todos os seus bens. O texto começa dizendo que o Senhor era com José. Como entender isso aqui? José não estava no momento bom. José não estava passando pelo momento de alegria. José não estava passando pelo momento de paz. José estava no momento de guerra, momento de dificuldade, momento de barreiras, momento de angústia, momento de frustrações, porque quem vendeu foi seus próprios irmãos, momento de perca, momento de distância dos seus pais. Estava agora em uma terra distante, um povo diferente, um tom diferente da sua cultura, mas mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Quem olhasse para José poderia dizer: rapaz, como é que um jovem desse, passando por tanto perrengue como esse, diz que Deus está com ele? Deus está com ele, mas não. Se Deus estivesse com ele, ele não passava por tudo isso. Vê a diferença? Às vezes o crente está passando por muita coisa, mas não indica que é por causa de pecado. É provações. Na vida de José era uma provação de Deus, para que viesse realizar o que Deus tinha determinado para a vida dele. Deus queria colocar ele lá no Egito como governador, mas para isso precisava treinar o menino, assim como tinha dado 2 sonhos a ele. Em um sonho ele viu a lua e o sol
e todas as estrelas simbolizavam seus irmãos, o sol simbolizava seu pai, a lua simbolizava sua mãe, todos se prostrar perante ele. Esse foi o segundo sonho, porque no primeiro era amarrando os feixes de alimento para animais, o dele ficava de pé e os demais dos irmãos caía, se curvava perante ele, Deus mostrando que ele ia ser uma pessoa grande, de um administrador grande, uma pessoa de uma grande autoridade. Mas às vezes Deus fala com a gente de uma coisa, Deus mostra a gente de uma coisa, Deus usa um profeta de uma profecia para nós, Deus usa alguém na palavra para nós que vai acontecer algo e a gente pensa que é amanhã, a gente pensa que é depois de amanhã, a gente pensa daqui a um mês, 30 dias, já está dando certo esse negócio, aí o camarada já fica todo animado. Mas se você observar, Deus falou com José e não foi amanhã não, passou anos para acontecer. Deus falou com Davi, passou anos para acontecer, porque Deus fala que vai dar, Deus fala que vai colocar, Deus fala que vai fazer isso, Deus fala que vai fazer aquilo, mas Ele precisa treinar a gente, Ele precisa capacitar a gente, Ele precisa moldar a gente. Para quê? Para não fazer que nem muitos, irmão. Quando pega a bênção, joga fora, joga no mato. Tá entendendo? Nem se lembra que foi Deus que deu, nem se lembra de nada. Aí para que a pessoa não venha jogar fora, Deus primeiro capacita, prepara, molda, transforma, para que depois Ele possa dar. Deus falou comigo ontem. Hoje eu vou esperar amanhã. Se fosse assim era bom. Não é assim não. Tem um preparo. Como era a mentalidade? Eu estou falando de um adulto aqui? Estou falando de um jovem. Porque, embora que na geração que a gente está vivendo, nem todos os adultos estão raciocinando mais. Parece que não tem nem. Eu estou esperando na vida dos adultos a raiz ser mais profunda, a maturidade ser melhor, a capacidade ser outra. Mas às vezes, se brincar, tem um jovem que está com a cabeça mais no lugar. Infelizmente, irmão. José era um jovem. Mas a maturidade do menino era tremenda. Porque você não encontra esse jovem murmurando. Você encontra onde ele chegar, a fidelidade dele permanece a mesma. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nesta noite. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, em meia circunstância, em meia frustrações, em meia luta, tua fidelidade permanece a mesma? Pode olhar para o olho. É a mesma coisa ainda? É a mesma coisa ainda? Porque tem gente que é assim, enquanto as coisas estão na maré boa, enquanto as coisas estão no bem bom, enquanto tudo está fluindo, é o rio que está vindo, quem sabe de onde, passando por ele, levando para o mar. É o rio, né? Aí o crente é o mar, tudo vem para ele. Uma coisa boa, não é? Só vai assobiando dentro de casa. Um sorriso, uma alegria. Aí quando Jeová resolve fazer o crente passar na peneira, vou passar ele um pouquinho na peneira. Tem algumas coisas ali que tem que movimentar essa terra aí. Tem um negocinho, tá tendo muita pedra nessa terra. Passar a peneirinha aqui para peneirar ele, para deixar ele mais lapidado. Porque o que eu quero fazer na vida dela e na vida dele vai ser coisa grande. Então eu vou fazer algo aqui na vida dele. Aí começa. Aí o estreito começa, ó. Não é? Aí o estreito começa. Aleluia. Porta se fecha. Não falta para matar, mas às vezes até o pão é testado. Se preocupe, não é que ele deixa morrer, não. Mas às vezes é testado. Era acostumado a não faltar um negocinho no banco, nem um dinheiro em casa no bolso. Parece que some. Não é? Um negócio assim meio estranho. Aí Deus diz assim: agora ele vai descobrir quem é ele mesmo. Ela vai descobrir quem é ela mesma. Aí aquele sorriso no canto da orelha murchou. Murchou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na benção. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. A paz do Senhor, meu querido. Na benção. Na prova. Pai do Senhor, irmão. Paz. Aí quando a prova aperta mais um pouquinho, irmão, pai. Porque a pessoa veio, a pessoa com alegria direto, aquele sorrisão. Aí onde vem a pessoa não sabe que o outro está na prova. Aí, irmão, fulana, paz do Senhor. Aí de lá,
Então o negócio está mudando. Não está mudando? Glória a Deus. Está mudando. Quem é você passando por prova, irmão? Meu Deus, aleluia. Quem é você? Quem somos nós passando por prova? Aí colocaram esse garotão aqui na casa de um homem que a mulher era bonita, rapaz. A mulher de Potifar não vai pensar que era uma qualquer feiosa não, viu? Diz que não tem ninguém feio, né, irmão? Diz que Deus faz o homem certo para a mulher certa, né? Quando um acha feio, o outro acha bonito. Ah, não é? Colocou o menino lá. Aí tudo que ele fazia, o Senhor era? Prosperava o negócio. Aí a mulher de Potifar, perfumada, arrumada, colocou uma roupa sensual, de chamar atenção, deixou a pele brilhando, não é? Colocou cílios nos olhos. Como é o nome, hein? Hã? É cílios, né? É. Colocou cílios, um batom bem vermelho, areou a unha, afiou com esmeril. Deixou daquele jeito. Então catou de roupa e veio toda se rebolando que nem uma cobra. Meu Deus. Tá entendendo? Fazendo um gesto para José ver. É. Aí José deu uma olhadinha. Aí o texto diz: deita-te comigo. Aí a Bíblia, José viu o perigo. Ah, se fosse um jovem de hoje. Graças a Deus que não foi. Aleluia. Pensava logo assim: de que serve essa fidelidade toda? Estou com ele faz tempo, mas só levo peia. Meus irmãos me vendeu. A caravana de Ismael que me comprou nem quis, mas vendeu para Potifar. Já estou aqui, trocando de mão em mão. Eu estou procurando ele e não estou achando. Aí parece um negócio desse me chamando. Não é assim? Se brincar, até gente casada, irmão. Nem pensar duas vezes. Não estou generalizando, não, mas tem. Dá uma olhadinha para a mulher de Potifar assim. Hã? Metade das coxas lá de fora. Eu não acredito que aquela mulher é uma mulher. Eu acredito que Potifar ia arrumar uma capa de revista para ele. Porque ela era uma mulher egípcia. E mulher egípcia era vaidosa, cuidadosa do corpo. Mas a Bíblia diz que José, o texto diz, e José não deu ouvido. Diga a seu irmão assim: não deu ouvido Não deu ouvido na hora da tentação. na hora da tentação. É isso. Glória a Deus. Não deu ouvido. Tem gente que não está dando ouvido, não. Tem gente que dá os passos para perto. Meu Deus. Não deu ouvido. Que o problema está aqui, ó. Dá ouvido à voz de Deus. Não a tentação maligna. Aí ela, como eu estou conjecturando. Eu estou aqui conjecturando. Se ela veio na primeira e não deu certo, e como foi? Ela veio a segunda de novo. Será que ela veio do mesmo jeito? Veio nada, rapaz. Ela se armou mais, né? Se preparou melhor. Acho que esse perfume não deu certo, não. Vou colocar outro aí. Tá entendendo? Ajeitou o cabelo. Vou ajeitar do lado aqui. E vou botar uma roupa mais. Aí dessa vez agora eu vou procurar uma roupa com um lascão maior. Meu Deus. Ele vai ser meu. Aí chegou perto de José e disse: deita-te comigo. Aí a Bíblia diz: e José não deu ouvido. Olha aí, de novo. Aleluia. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo aqui nesta noite para alguém: não deu ouvido. Meu Deus. Aleluia. E hoje para dar ouvido não é necessário pessoalmente não. Pessoalmente não é necessário só pessoalmente não. Hoje tem um tal de celular, meu irmão, que o negócio também é complicado. E Deus está dizendo: não dê ouvido. Aleluia. Meu Deus. Tem que ter cuidado também, né? Aleluia, Jesus. WhatsApp, Message, não é? O Message do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Kawaii.
Hoje tem várias formas de alguém pecar escondido, pensando que está escondido, mas o Deus que a gente serve vê tudo. Tudo! Até a mal intenção, o jeito de digitar. Porque tem gente que a mão Deus colocou para ser um instrumento dele, mas tem gente que usa a mão para ser instrumento do cão. Na digitação, ó. É assim. Mas eu nem falei, mas escreveu. Pronto. Digitou. Dá no mesmo para Deus. Ou não mandei áudio, foi só um. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Meu Deus. Mas José não deu. Ela disse, tem jeito não. A gente está falando de um jovem, irmão. Nunca tinha conhecido mulher. Acaba na flor da idade. Tinha fogo até no cabelo da cabeça. Não é? Um jovem. O jovem precisa se posicionar diante de Deus. Aleluia. O jovem precisa se posicionar diante de Deus. Vem a tentação, ele diz não. Satanás convida para pecar, ele diz não. Alguém convida, vamos ali, ninguém está vendo, vai ser no escurinho, vai ser coisa rápida. Não, capeta, Deus está vendo. Aleluia. E eu não quero passar pelas consequências do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Precisa se posicionar diante de Deus. Eu ensino direto, irmão, para quem não sabe dar um não, irmão, anda pecando. Você tem que aprender a dar um não. Eu tenho vergonha de dar um não, então cai. É, não é? Tem vergonha de dar um não até na tentação. Na tentação não sabe dar um não. Rapaz, deixa... Brade, meu filho. Diga não. Não. Eu sei que tem coisa que o silêncio às vezes fala mais forte do que a fala. Você não vê a Bíblia dizendo que José disse não, não. A Bíblia você vê dizendo que e ele não deu ouvido. Não dá ouvido, sabe o que é? Dá uma de doido. Tá fazendo alguma coisa e continuou fazendo, foi se saindo, e se saiu fugiu da tentação. Mas ela entendeu que ele estava dizendo não para ela. Aí veio a terceira vez. Aí quando ela veio, meu irmão, ela veio ou tudo ou nada. Se arrumou mais do que já estava. Se na primeira vez ela veio com o demônio, na segunda vez ela convidou 2, na terceira vez ela convidou uma legião. Meu Deus. Hoje é hoje. Hoje é hoje. É uma conjectura minha, eu quero até levar uma forma de brincadeira. É como se... Não, o demônio queria entrar naquela mulher. Você vai entrar hoje, rapaz. Que eu quero ali resolver um negócio com aquele jovem. Os bichinhos tudo correndo dela. Ô mulher endiabada, aquela mulher de Potifar. Meu Deus. Não desiste não para pecar não, porque eu pequei até o fim. E ela foi. Aí, sabe o que ela fez? Olha a astúcia. Deu feriado a todo mundo da casa. Feriado para todo mundo, menos para José. José nem sabia que lá ia ser em feriado. Quando ele chegou, procurou os outros trabalhadores, tinha ninguém. Cadê? Ele era administrador, cadê o povo? Estava administrando a casa do Potifar, cadê o povo? Tinha ninguém. Daqui a pouco chegou, foi ela. Ela despediu todo mundo naquele dia para ficar só ela e ele. Quem é você quando está sozinho com alguém? Quem é você quando está sozinho com alguém? Isso aqui é culto de ensino, culto de doutrina. Quem é você quando está sozinho com alguém? Você é forte ou você é fraco? Quem é tu quando fica com um colega de trabalho sozinho? Aleluia. Sozinho lá. Quando o patrão pede para os dois fazer uma coisa e aquela coisa tem que ser ali junto, unido para fazer. Quem é tu? Aleluia. Hã? Os estudantes, quem é você na hora do recreio? A sós. Porque tem... Não, recreio para todo mundo, mas tem uns cantos. Eu já fui aluno, já estudei.
Tem uns cantos. Não tem uns cantos, né? É. Quem é você? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando aqui, viu? Quem é você quando sua mulher está dormindo? E você com seu celular? Quem é você quando seu marido está dormindo e você com o celular? Quem é você? Glória a Deus. Né? Quem é você? Aleluia. Aleluia. José foi crente sozinho, rapaz. Crente de verdade. Crente de verdade. Toda queda não é do dia para a noite. Menino me cantou ontem, mesmo caía. Mentira, rapaz. Tem um negocinho assim que já vem, ó. O Satanás já tem investido primeiro. Uma fala de perto, uma escrita de longe. É ou não é? É mais ou menos assim, uma curtida de foto, uma curtidinha. Meu Deus. Aleluia, Deus. Você tá diferente. Você não era assim quando eu lhe conhecia. Hein? Rapaz, que coisa linda você tá ficando. E tem mulher que não pode ouvir essas coisas não. Menino, pelo amor de Deus, não pode ouvir um elogio não, bichinho. Um elogio de nada. E eu vi um pedacinho das tuas coxas, menino. Chega. Acende outro. Aí a bichinha. Oi. Aleluia. É o capeta que tá conversando contigo. Aleluia. É o cão querendo te usar. Meu Deus. É forte. Eu vi nas suas redes sociais. Nunca mais você colocou aquela roupa, mas... Queria ver de novo com aquela roupa lá, tão bonita que tava. É assim. Meu Deus. E José não deu? Ouvido. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E tu não está dando? Ouvido. É. Eu espero que seja. Jesus. Eita Deus, o negócio tá bom aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Né? Não tem umas bobas por aí, irmão? Que o camarada entra lá e coloca uma foto, bota uma foto lá do autor de Hollywood. Porque aí vê o cara já é tão acabado, bota uma foto quando era novo. Aí parece um príncipe de Hollywood e ela vê, tu é menino. Na praça tu vai me conhecer lá, rapaz. A bichinha chega, vai. Vai ter o encontro das maravilhas. Chega lá, é um demônio. Meu Deus. Não é? Através de redes. Tem pessoas que viajam pensando que é a pessoa e não é. Tem um joguinho aí, ó, que alguém tá conversando com alguém lá do outro lado e o cara tá jogando e tá só. É jogando e... tão linda. É assim. Geração perversa, caída, sem propósito, corrompida diante de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem é como José? Diz não para o pecado. Aleluia. Não. E ela disse pela terceira vez, deita-te comigo. E José disse, o diabo é quem quer. Correu. Ela pegou nele e ele fez o rebuliço e ficou uma roupa na mão dela. Ficou a capa de José. Aí quando o Potifar, que nunca levou uma ponta, chegou, aí disse o quê? Olha o que foi que o hebreu que tu trouxeste para minha casa, dizendo que era um bom administrador da nossa casa, que onde botava a mão prosperava. Olha o que foi que ele fez. Tu trouxeste esse homem só para me humilhar. Ele tentou fazer algo comigo, ele tentou me humilhar sexualmente, mas eu comecei a gritar, ele temeu e correu. Aleluia. Meu Deus. A infeliz inventou uma calúnia contra José e disse que José era
Estuprador. Qual era a calúnia de José? Estuprador. Olhou? Já notou isso? Que coisa séria isso? Um crente? Um jovem, sem pai, sem mãe presente, sem pai, sem ninguém ali, de irmão, somente ele, em uma terra estranha. Mas diga assim, mas Deus viu que foi calúnia. Então eu quero te dizer uma coisa aqui. Não se preocupe quando a fala contra a tua vida é calúnia. Se preocupe se for a verdade. Porque calúnia por calúnia, o Deus da verdade está vendo todas as coisas. E ele vai pelejar a favor de quem está passando por calúnia. Não é? José foi uma mentira, foi uma calúnia contra ele. Aí o que aconteceu? Potifar prenda José. Eu não sei como Potifar só não mandou matar aquele menino porque Deus tinha propósito. E prendeu José. José estava preso, mas diz a Bíblia que na cadeia, na prisão, o Senhor era com... Meu Deus, caluniado de estrupador, vendido, humilhado, traído pelos irmãos, mas Deus não abandonou. Viu aí, meu irmão? Na tua fraqueza, Deus não te abandona. Aleluia! Deus não abandona o crente por causa da fraqueza dele nem dela. Deus não abandona o crente por causa de calúnia. Deus não abandona o crente por causa de mentira, irmão. Se está na verdade, com a verdade, vivendo a verdade, Deus está com o crente na terra. Aleluia! Agora tem que ser aquilo. Não para o pecado. Não. Aleluia. E José foi governador. Deus tirou ele da prisão e colocou. É porque eu estou citando alguns personagens, eu não vou segurar só no personagem só. Como é bom, irmão. Aleluia. No final da história, Deus derribou aquela calúnia por terra. Quem levantou a calúnia contra José, sabe foi o que Deus fez? Quando tirou ele lá da cela e colocou ele para ser governador, que o faraó deu o segundo cavalo dele, o segundo carruagem dele para ele andar em cima, o anel da sua mão, e disse, abaixo de mim, quem manda é José. Agora a mulher de Potifar teve que se prostrar. Potifar teve que se prostrar. Todo mundo no Egito teve que se prostrar, porque quem estava passando era o governador do Egito. Mas não foi aquele que foi caluniado, não foi aquele que foi vendido, mas Deus levantou. E Deus faz assim, irmão. Pode até mentir, caluniar, falar bobagem, dizer o que for, mas daqui a pouquinho chega o momento de Deus exaltar. Aí quando Deus exalta, aleluia! Quando Deus exalta, alguém está exaltado. Aí quando Deus exalta, Ele também dá o tempo da honra. E quando chega o tempo da honra, vai embora a desonra, vai embora a calúnia, vai embora a mentira. Aí todo mundo quer chegar perto de você, porque você está sendo honrado por Deus. O problema é permanecer. Que nem todo consegue permanecer fiel no tempo da angústia. A Bíblia diz que Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. E às vezes a gente se esquece e pensa que ele está bem longe. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. O Senhor não está me vendo. Está comigo mais não. Mas ele é socorro bem pertinho na hora da angústia. O que Deus quer ouvir é choro, lágrima, oração, propósito, campanha de oração, jejum, para que ele venha realizar o propósito que ele tem na minha e na sua vida, e ver a sua fidelidade e a minha diante dele. Recebe essa palavra para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Outro personagem que passou, que fez a diferença no meio da sua geração, foi Samuel. Em meio a uma geração, Samuel fez a diferença no meio de sua geração porque era um homem honesto e ninguém tinha do que acusar. Abra aí a Bíblia, 1 Samuel capítulo 12, versículo de 1 ao 5. 1 Samuel
12, de 1 ao 5. Aleluia. Aleluia. Glória dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quem achou? Glória a Deus. Diz assim o texto. Então disse Samuel a todo Israel: eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Preste atenção, ele está dizendo: eu tenho andado diante de vocês desde a minha mocidade até hoje. Ana não teve ele com muito sacrifício de oração? Ele não foi criado por Eli na casa de Deus? Então ele está dizendo perante o povo, perante a nação: olha, eu fui fiel a vocês desde a minha mocidade, e vocês sabem da minha conduta. E eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem desfraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ele está perguntando ao povo: se tem alguma acusação contra mim, diga agora. Diga de que eu tomei presente para humilhar alguém. Diga que eu fiz isso. Quem de vocês tem acusação contra mim? Porque ele tinha acabado de levantar Saul para ser rei. E ele ali ia se recuar. Porque agora a nação escolheu um rei. E ele estava dizendo: quem tem alguém aí contra mim para me acusar de alguma coisa? Então ele era uma pessoa íntegra perante uma geração corrompida, porque a sua geração também não era uma geração que estava andando nos padrões de Deus. Principalmente as gerações vizinhas que estavam em volta de Israel. Então disseram, preste atenção no versículo 4, olha. Então disseram, quem falou isso aqui? O povo. Em nada nos tem desfraudado, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Quem está falando isso? O povo. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Isso é um líder. Samuel, juiz, profeta, que estava perguntando se o povo tinha algo contra eles, porque ele já estava na sua velhice. Os filhos dele, mesmo que a Bíblia não diz que eram filhos desviados, mas a Bíblia deixa claro que os filhos dele não andavam reto perante o pai, de acordo com Samuel. Então o povo agora quer um rei para governar o povo de Israel, e Samuel se sente ofendido, mas Deus disse: ele não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Levante um rei para ele. E aí foi escolhido Saul. Saul Deus não escolheu. Saul Deus deu de acordo com a escolha do povo. Por isso que Saul foi carnal e pecou perante o Senhor e fez o povo sofrer. Porque não foi uma escolha de Deus, foi escolha do povo. Então, Samuel cresceu na casa de Deus com o sacerdote Eli. Deus já falou com ele desde a sua mocidade. Ele tinha experiência com Deus e ele marcou também a sua geração. Eu estou falando de homens que conseguiram marcar a sua geração. Aí eu lhe pergunto: nós conseguimos marcar a nossa geração, sim ou não? Glória a Deus. Consegue ou não consegue? Samuel não tinha graça de Deus. Samuel estava na lei. Era lei. A graça é no Novo Testamento. Está em nós. O Espírito Santo não morava dentro de Samuel. Ele usava Samuel, mas não morava dentro. Mas ele hoje mora dentro de nós. Irmão, veja, preste atenção a diferença. Nós temos a graça em nós e temos o Espírito Santo morando em nós. E muitas das vezes há uma dificuldade de nós fazer a diferença perante essa geração caída e corrompida. Então, nós somos mais fracos do que a geração de Samuel. Né? Aleluia. Isso? Está generalizando? Não. Eu sei que tem crente que marca a geração. Mas eu tenho que falar assim para despertar o povo de Deus. Aleluia. Você precisa
fazer a diferença, marcar a sua geração. Tem gente que não está conseguindo marcar a geração nem dentro de casa. Meu Deus. Pai não está conseguindo dar testemunho perante filho. Mãe não está conseguindo dar bom testemunho perante filho. E filho não está conseguindo dar bom testemunho perante pai. E agora? Aleluia. Entenda! A minha bagagem é dentro de casa. E para onde eu for eu levo. Aleluia. Eu não consigo dar bom testemunho lá fora se eu não conseguir dar dentro da minha casa. Que tipo de geração é essa que pai e mãe mentem perante os filhos? E quer que os filhos sejam, falem a verdade. Como? Se ele está escutando mentira dentro de casa. Aleluia. Como? Não existe esse negócio de para crente, irmão. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para crente não existe isso. Para crente eu faço primeiro, tu faz depois. Aleluia. Se o pai abrir a boca e dizer para o filho, tu faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, está errado, irmão. É mau testemunho. O filho precisa olhar para o pai e para a mãe e ver bom testemunho. Para que eles também sejam influenciados. O pai e a mãe não têm direito de alcançar primeiro o bom testemunho do filho. Primeiro tem que dar a eles. Para que os filhos sejam influenciados. Aí os filhos se esforçam e dão bom testemunho. E isto marca a nossa geração. Porque quando nós morrer, os nossos filhos têm que olhar para trás e dizer assim: eu fui influenciado pelos meus pais. E ele foi um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu também serei uma pessoa de Deus. É isso. Mas se a filha olha, meu Deus, eu não consigo notar como mãe mente tanto. O filho olha, meu Deus, diz que o diabo é o pai da mentira, mas eu já estou duvidando. Como vai ser isso? Pais que exigem muito dos filhos, mas se esforça pouco. O Espírito Santo está me dando aqui no altar, eu vou falar. Glória a Deus. Pais que exigem muito dos seus filhos, mas pratica pouco. Aleluia. Pouco. Mulheres que exigem muito de seus maridos, mas na prática pratica pouco. E marido que exige muito das suas mulheres, mas pratica pouco. Aleluia. Todos nós temos que aprender a renunciar. Aleluia. O marido renuncia, a mulher renuncia e os filhos renunciam. E a casa se torna uma bênção. Glória a Deus. Só não é um só renunciar só não. Aleluia. Agora a minha oração na vida de pessoa que mora dentro de casa que não tem crente, só tem um sol. É drobada. Porque aí a dificuldade é maior. Porque dentro de uma casa onde só tem um crente, o restante ninguém vai renunciar mais. O compromisso só está com o crente. E quando ele dá um vacilo, ela dá um vacilo, precisa ser muita coisa não. Todo mundo já cai com o dedo apontando. Mas tu não é crente? Né? Mas tu não é crente? Aleluia. Então tem que vigiar muito uma pessoa que só é sozinha dentro de casa, ela ou ele. A vigilância é drobada. Sim ou não? Sim. E o lá que todo mundo é crente? Porque todos não se esforçam. Aqui todo mundo é crente, então é benção. É benção. Então tem que se esforçar. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Tem que se esforçar. Aleluia! Glória a Deus. Bispo, o senhor está no texto todo. A Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiu os passos do pai. Então, por que os filhos de Samuel não conseguiu seguir
bem retamente o passo do seu pai. A gente vai olhar a moral desse homem de Samuel e nem o povo encontra uma brecha nele. Uma geração, um povo de Israel, as 12 tribos de Israel, não encontrou em Samuel brecha para acusá-lo. Então esse pai conseguiu influenciar esse filho, sim ou não? Esse pai foi um bom pai, um bom marido, um pai que conseguiu influenciar a sua geração, mas porque os filhos não deixou ser influenciado para andar bem direitinho, porque se o povo tivesse notado, as 12 tribos, tivesse notado que os filhos de Samuel eram igual a Samuel, poderia ter escolhido ele para continuar sendo juiz. Mas como o texto diz que o povo olhou para os filhos de Samuel e notou que eles não andavam de acordo com o pai, então não quero mais os filhos de Samuel para ficar no poder, queremos um rei. Então, meu irmão, entenda uma coisa, tem coisa que é assim, Samuel fez o que fez e fez a diferença. A questão é que também tem muitos filhos ruins, que para ser influenciado pelo pai que nem Samuel não foram, mas foram influenciados por alguma coisa que deixou a desejar. Alguma coisa ruim. E a gente está vivendo uma geração que está se deixando ser influenciado mais pelas coisas do mal do que pelas coisas do bem. Por que isso, hein? Aleluia, Deus. Já que a hora está quase finalizando, eu vou segurar esse ponto aqui. Para a semana eu posso. Preste bem atenção aqui nesta noite. Olhe para cá, mocidade, filhos. Preste bem atenção. Samuel deu bom exemplo. Mas os filhos não conseguiam seguir na risca. Não era que ele estava desviado, não, irmão. Mas ele não conseguiu seguir na risca o bom exemplo de Samuel. Então a escolha de não seguir na risca foi dos filhos, certo? Então a culpa não foi de Samuel, foi de quem? Dos filhos. Aí eu te pergunto, quem é você em casa, filho? Aleluia. Quem é você em casa? Filho respondão. Aborrecido. Aleluia, Jesus. Que faz tudo o contrário que os pais pedem. Não consegue ser um filho melhor. Por quê? Porque anda diante de desobediência perante os pais. Aleluia. E o Espírito Santo não gosta de desobediência. Glória a O Espírito Santo gosta de obediência. Deus. Aleluia. Filhos que já têm a resposta na ponta da língua, irmão. Basta só o pai falar e a mãe. Aí solta. Bum, a bomba. Fica debaixo de maldição. Porque está desonrando pai e mãe. E eu quero acreditar que aqui não tem. Porque se tiver aquele que pelas costas, nas escondidas, deixa soltar alguma coisa, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Você precisa ouvir seus pais e obedecer. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E parece que é Efésios capítulo 6, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6, versículo 1, para nós encerrar. Já que nós estamos entrando nesse ponto, eu gosto de obedecer o Espírito Santo. Quando eu entro num ponto que eu percebo que o Espírito Santo está debulhando, mandando alguma coisa, é porque eu sei que na igreja está precisando. Ô glória! Eita glória, Jesus de Nazaré. Eu disse Efésios quanto? Versículo. Muito bem, vamos lá. Ô glória. Efésios capítulo 6. Diz assim o texto. Aqui. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Presta bem atenção aqui, irmão. Quando é que um filho é obediente ao pai no Senhor, aos pais? É aqueles filhos
que obedece os pais se eles estão presentes ou não. Porque tem filhos que gostam de obedecer só quando estão presentes, certo? Quando os pais saem, acabou a obediência. Isso não é obedecer no Senhor. Obedecer no Senhor não é primeiro aos pais, é no... Então, se é no Senhor, é quando os pais estão presentes e quando os pais estão ausentes. Eles continuam sendo obedientes. É no Senhor. Além dos filhos ser crentes, está servindo com fidelidade. Quem está entendendo? Glória a Deus. A continuidade do versículo diz o quê? Porque isso é o quê? Justo. Porque isso é? Justo. Isso é justo, isso é do agrado de Deus. Versículo 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com? Qual é o primeiro mandamento para os filhos? Honrar pai. Agora criança, olhe para a criança aí, ó. Mocidade para mocidade perguntou: você honra seus pais? É desse jeito. Falaram manso. Falaram quase. Né? Chega. Você honra seus pais? Obedece a seus pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: se não obedecer, Não obedecer. aprenda a obedecer hoje. É. E aqueles que se acham mais grandinho? Isso aqui é só para criança, eu já estou mais grandinho. Tu mora dentro da casa dos teus pais ainda? Moro. Então é a mesma coisa. Obedeça do mesmo jeito. Meu pai tinha um costume que dizia assim: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. É assim. Meu Deus. O ditado dele é: tu mora debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Mas eu não quero. Então vai pro meu cinturão. Peia. É. É assim. Eita glória. Glória a Deus. Eu não ia nem falar isso, mas chegou assim um pingo. Chegou algo assim, meu Deus do céu, uma faísca de conhecimento. Então eu vou falar aqui. É porque quando eu falo assim, e tu que tem teus pais já de idade, Meu Deus. já tá de idade, quer mandar em mim ainda? Manda, Aleluia. manda. Não tá dentro da casa dos pais? Então manda. Glória a Deus. Você tá debaixo do governo dele, né? Então ele tem moral de falar, moral de proibir, moral de dizer sim ou dizer não. Aleluia. E não tem esse negócio aqui, ó. Eu não vou ouvir esse senhor mais não, porque tá já meio joelhando, seus irmãos que mais vai. Não, o pai já morreu, foi. Morreu não, tá com vida. Então ele tem moral para falar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem moral para falar. A gente só manda o nosso nariz quando a gente vai para nossa casa. É ou não é? E ainda não é nem mandar no nariz todo, porque se for dar uma de doido, o mundo ensina. Vamos mandar meio. Hã? Quem está entendendo? Glória a Deus. Foi só essa faísquinha. Agora vem o versículo de número. Eita Deus. 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre... Olha, filho obediente. As crianças, se acordam. Olha para cá. Olha um para o outro aí e diga assim: seja obediente a teu pai. Se tu queres viver muito na terra. Tá tão fraquinho esse negócio, né? É, meu irmão, se tu quiser viver muito na terra, tu tem que obedecer a pai. Olha o versículo 3 aqui, ó. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Primeiro, você vai ser bem sucedido. Você vai bem em tudo. Porque Deus vai estar com a mão para lhe abençoar. Porque você é obediente aos seus pais. Hã? Aleluia. Para que te vá bem e ainda prolongue os teus dias na face da terra. Oh, coisa maravilhosa. O bispo pode orar pela tua vida. Completou o aniversário. O bispo ora aqui para Deus multiplicar os anos de vida e vai ser uma bênção. Aí o bispo ora, pode orar de morrer, bispo. Se for desobediente a pai e mãe, tem peia para frente. Meu Deus. Tem peia, meu irmão. Não é? Desse jeito. Agora, bora finalizar com esse versículo aqui que os pais não querem que eu leia.
versículo 4. Acredito que tem pai que está dizendo, não, lê ele 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 não, 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 bispo. Vou ler. Glória a Deus. Eu vou ler. Glória a Deus. E vós, pais, agora. Aleluia, Jesus. Olha uns pais pro outro aí e diga assim, veiculamos sigilo. Muito bem. Eita, é forte. Aleluia. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, vírgula. Mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Presta bem, vê o mandamento dos pais. Não provoquei a ira dos vossos filhos. E tem pais que é especialista em provocar ira de filho. Noutra tradução diz assim, não provoquei a ira dos filhos para que ele não crie um desânimo. Desanimar ali é desanimar de servir ao Senhor por causa da crueldade dos pais. Meu Deus. Tem para todo mundo aqui hoje. Viu? Aleluia, Jesus. Aleluia. Negócio de pai ou mãe tá dando de soco, tapa no pé da cabeça, Meu Deus. chute. Meu Deus. Isto não é papel para um pai Glória a Deus. e nem uma mãe. A Bíblia não dá direito a nenhum fazer isso. Tem outras maneiras de chamar a atenção dos filhos. Tem outras maneiras. Aleluia. Está entendendo, igreja? Se você fazer isso com seus filhos, você está pecando perante o Senhor. Aleluia. Pega a sandália, dê uma sandalhada nas pernas. Bota de castigo, lá quietinho no cantinho. E não tem melhor castigo do que tirar aquilo que eles mais gostam. Gosta de um tablezinho, né? Me dando bota pra cá. E o celular? Bota pra cá também, meu filho. Que já é um erro criança ter celular. Já é um erro grave criança ter celular. Pais que compram celular para filho pequeno, você está colocando seu filho na perdição. Aleluia. Nem todo adulto sabe gerenciar um celular ainda quanto mais uma criança. Verdade. Mas eu acho que esses pais têm muito dinheiro. É uns pais pobres, que eu também sou, todo mundo aqui é, ninguém é rico, mas só vive comprando celular caro e colocando para filho brincar e filho quebrar. Não tem pena do suor dele, tem? Nem tem pena do suor dela. Tem pena do suor, não. Bota aí, meu filho, tá quebrando, compra outro. Aí vem por aqui, ó. Eu sou dizimista e ofertante, mas dinheiro não dá. Claro! Tu tá comprando o celular parecendo que vai botar na loja. Meu Deus. Ah, meu Deus, parece um negócio agora do erro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já é um erro da celular, filhos. Isso não é do agrado de Deus. E tem paz pro filho ficar quietinho na igreja. Fica aí, meu filho, assistindo um pouquinho no celular. Ah, meu Deus, se teu filho tá aprendendo o que na casa do Senhor? Teu filho tá aprendendo o que na casa do Senhor? Que negócio é esse de ligar celular e dar para filho na igreja para assistir? Se a Bíblia está mandando você ensinar a doutrina dos teus filhos. Glória a Deus. Os filhos cheios de querer. Se teus filhos não querem ficar no conjunto, você vai forçar seus... Você vai ficar no conjunto, rapaz. Aí eu falei, não, você vai ficar. Glória a Porque Deus. tem gente aqui que para olhar a vida dos outros, olha dentro de 2 minutos, mas não vê os filhos dele correndo para ali, ó, para lá e para cá, e não fica uma vez sequer no conjunto. Mas quando é o filho dos outros, olha, para falar, Meu Deus. coloca a tua casa em ordem primeiro, Aleluia. para depois olhar o dos outros. Se olhar o dos outros, já é errado. Não fica pensando, não fica olhando, não, é? Os filhos tudo quietinho aí, só 2 ou 3 que não consegue ficar. Por quê? Por quê? Ele é melhor do que quem? Ele é melhor do que quem? Tá faltando o quê? Tá faltando é cajado. Tá faltando é o pai tomar uma posição.
É 3 que eu tenho. Hoje estão 2 casados morando em São Paulo, trabalhando nas suas casas. E a menina ainda é jovem, moça, mas está na casa dela, alugada, e está trabalhando também. Mas os meus filhos, eu consegui botar no eixo, só com o olhar. Eu não precisava pegar sandália no meio de um culto, onde todo mundo quer ouvir a palavra, e eu pegar um cipó e uma sandália e meter o pau no meio da igreja, para tirar toda a atenção do culto para aquela criança que está apanhando no meio da igreja. Tu não sabe nem pegar tua criança e levar no canto para dar um cheirinho ali? Tem que bater no meio da igreja, no meio do povo todinho, para todo mundo parar. Vai parar o culto, é? Vai parar o culto, é? Falta de educação, falta de temor e tremor do povo no meio da casa de Deus. Não se bate criança no meio da igreja não, irmão. Não bate não. Se ela tiver muito teimosa, você leva ali numa reserva. Chega lá, você dá um conselho. Ela vai tomar seu conselho e você traz de volta. Mas sabe o que está acontecendo hoje? É que eu estou vendo que pai está tirando o filho porque não quer ficar no conjunto. Porque está daquele jeito. Vai para casa e não volta mais. Quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? O inimigo. Nem tu adora e nem teu filho. E nem ele aprende. É melhor levar em casa, nada, rapaz. Bota esse negócio no eixo, rapaz. Aleluia. Finalizando. Meu Deus. Finalizando. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu saía de casa, eu dizia assim: vem cá. Perto de pai aqui. Se chegar na igreja e me fazer passar por vergonha, eu ficar quietinho lá no lugar de vocês. Aí pendurava na parede. Cinturão. Está aqui. Vocês é que vão dizer que vão experimentar ele ou não. Meu Deus. E gente vai olhar coelho branco assim, ó. Aí uma irmã na igreja que tinha um filho que às vezes eu olhava direitinho se era um menino mesmo ou era outra coisa. Meu Deus. Que aquele ali, pelo amor de Deus. Aí ela olhava pro dela, eu olhava pro meu e dizia assim: irmão Josias, senhora, os seus filhos têm problema de saúde, é? Digo, por quê? Eles é tão quietinho na cadeira que dá até dó. Esse menino precisa ir para o psicológico, é? Psicólogo. Eu digo, não, irmão. Irmã, não é psicólogo que ele precisa, não. É que eu boto moral neles, porque a senhora tá olhando de quem aqui, que tá achando. Era o dela. Eu queria que ela dissesse. A senhora tá comparando ele com quem para achar ele tão estranho? Não daria, não. Cadê que ela disse? Com o meu. Aleluia, Deus. Que eu queria dizer para ela porque a senhora não tem moral na sua casa. Meu Deus. Glória a E Jesus. tem nada de problema de saúde aí. É que eu converso com ele em casa. Eu faço culto doméstico em casa. Eu deixo a leitura da palavra em casa. Eu canto louvores da harpa com ele em casa. Eu ensino a eles a como se comportar na igreja. Eu faço culto em casa e digo assim: o comportamento daqui é o comportamento de lá. E ele fazia do mesmo jeito. Aleluia. Agora para casa de crente que é só briga, contenda, renche e tudo mais. E o menino não sabe o que é um culto doméstico, não sabe o que é um dobrar o joelho, não sabe o que é ler uma palavra, não sabe o que é louvar um hino, não sabe o que é nada. Como é que vai ficar comportado na igreja se os pais não chegarem junto dele? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eita Deus. Glória. Não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Diga assim: eu preciso ensinar melhor a meus filhos. Tem criança aqui que dá gosto de ver. Aleluia, Deus. Eu vejo daqui, ó. Rapaz, que educado demais. Não é? Dá gosto. Ah, não é? Agora tem uns perdidos no meio. Uns perdidos que é só o sangue de Jesus. Meu Deus. Aleluia, Deus.
E se o senhor está dizendo que o menino está perdido, eu digo se tu não cuida. Aí eu vou dizer para ti, se tu não cuidar direitinho, vai estar. Aleluia. Vai? Glória a Deus. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, eu e minha casa Eu e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Eu e minha casa Eu e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Vamos ficar de pé.